Meus amigos, parece que a Casa Branca não gostou nada do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro que todos nós já sabíamos como seria, não é? O julgamento não é surpresa para ninguém como seria o julgamento, como está sendo o julgamento e qual será o resultado do julgamento. Todos nós já sabemos que o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta ali de 5 juízes, tendo como relator Alexandre de Moraes. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre isso daí, vamos falar sobre a repercussão que está tendo esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar também sobre as consequências, que é o mais importante também, as consequências desse julgamento. Nós sabemos que a Casa Branca, o governo de Donald Trump, como ele tem lidado com essa questão, sabendo que nós já estamos, o Brasil já tem sido taxado em 50% nas taxações aqui no Brasil, não é? E também iremos falar um pouco aqui sobre a anistia, como tem repercutido a anistia, as consequências da anistia e outra coisa. Nós sabemos que a anistia é algo que sempre houve no Brasil, uma fala ali do Flávio Dino falando, a anistia sempre houve a anistia aqui no Brasil, não é? E a anistia, normalmente, ela é para os dois lados. Será que a anistia vai valer também para Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu acredito que você também tem acompanhado aí as notícias, acompanhado aí o primeiro dia dos votos dos ministros. Ontem teve a votação do Alexandre de Moraes, mais de 4 horas de votação do Alexandre de Moraes e também a votação ali do Flávio Dino, não é? O comunista ali do Supremo Tribunal Federal. Acredito que ele é o mais comunista, né? Tem muitos outros comunistas ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu quero falar um pouco sobre o que o voto de Alexandre de Moraes ele realmente queria apresentar, né? Porque primeiro, nós precisamos entender algumas coisas. Esse julgamento não é um julgamento que ele tem legitimidade, legalidade. Por quê? Nós partimos do princípio que o artigo 102 da Constituição, o inciso 1º, ele vai dizer que o Supremo Tribunal, ele tem como objetivo julgar presidentes, vice-presidentes, ou parlamentares, né, que têm que podem ser julgados, né, que têm foro privilegiado. Então, observe, quando nós olhamos isso, primeiro, Jair Bolsonaro não tem foro privilegiado porque ele já não é mais presidente da República. Teoricamente, o presidente Jair Bolsonaro, ele deveria ser julgado na primeira instância, passando assim como foi o julgamento do Lula, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e ter ali como recorrer de todas as acusações contra ele. Mas não tem sido assim. E quais são aí, então, as complicações para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque ele não tem como recorrer a ninguém. Vai recorrer a quem? Só se for a Deus. Porque depois do Supremo Tribunal Federal não tem mais ninguém. Então, o Supremo Tribunal Federal está fazendo o julgamento não somente do presidente Jair Bolsonaro, mas de outros atores também ali que estão sendo julgados e serão condenados, não é? E eles não têm foro privilegiado, portanto, não deveria estar acontecendo esse julgamento ali no Supremo Tribunal Federal. Mas nós sabemos que há uma rivalidade, há um ódio, há uma inimizade do Supremo Tribunal Federal
contra Bolsonaro e contra aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, contra o chamado bolsonaristas, né? Nós ouvimos aí, logo depois do presidente Lula ganhar a eleição, ministros da Suprema Corte, como Barroso, dizendo, né, perdeu o mané, não amola, ou seja, vencemos o bolsonarismo. Então, é claro, é nítido aí que há uma disputa, há uma guerra, né, de um lado e de outro para se anular, né, para se destruir totalmente com a vida política do presidente Bolsonaro e também, né, do que se levantou no país, né, de ideias acerca do bolsonarismo, acerca do Bolsonaro. Então, esse julgamento, ele tem um cunho totalmente político e não jurídico. É político, é um julgamento político e não jurídico. Então, se vocês perceberem o discurso de Alexandre de Moraes, ele está falando para quem? Porque se o discurso ele não tem legitimidade, não tem legalidade, ele, claro, vai citar alguns artigos da Constituição que está totalmente desconectado da realidade para dar um ar de legitimidade, de legalidade. E nós vemos na velha mídia a discussão sobre o discurso de Alexandre de Moraes, que está pautado, está bem fundamentado, essa é a palavra que muitos especialistas, entre aspas, estão dizendo, muito bem fundamentado, mas fundamentado para quem? Se esbarra exatamente no artigo 102 da nossa Constituição, não é? Ele não tem legalidade, né? Ele é nulo desde o princípio, não é? Então não tem como o discurso de Alexandre de Moraes ter fundamentação se ele não deveria estar julgando quem ele está julgando. Então, já parte desse princípio. Então, para quem Alexandre de Moraes está falando? É claro que ele está falando para a mídia. É claro que ele está falando para que a mídia possa levar, né, esse discurso tão, vamos dizer assim, uma retórica tão forte, incisiva, não é? Com poder de persuasão para a população. E acredito que muitos ali, através do discurso de Alexandre de Moraes, possam até estar se convencendo de que Bolsonaro cometeu crimes, né? Quando não cometeu, né? E ainda que tivesse cometido crimes, não seria o foro correto para ser julgado. Então, é irregular, é ilegal, não é? E é político. Isso nós precisamos discutir. Agora, em dado momento ali do discurso de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, ele também vai falar algumas coisas e eu quero tecer alguns comentários acerca do que Flávio Dino e também Alexandre de Moraes falou ali, chamando Donald Trump de pateta, né, dando a entender, não é, que Donald Trump era um pateta, que nada atrapalharia o julgamento, nada colocaria medo nos ministros para mudarem os seus votos ou o julgamento. Primeiro, se não houvesse necessidade deles falarem essas coisas, eles não teriam falado. Se falaram, é porque realmente essas coisas fazem e têm feito toda a diferença, e eles sim têm estado preocupados e com medo do que vem de resposta da Casa Branca para o Brasil, e em especial para o Supremo Tribunal Federal e para os ministros, porque já há ali promessas acerca das votações, como os ministros irão votar, e dependendo de como eles votarem, eles receberão sanções dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes já perdeu
passaporte, já não tem mais visto, Flávio Dino também não, Alexandre de Moraes foi sancionado com a lei Magnitsky, não pode ter contas em bancos no Brasil, não pode ter cartão de crédito, está sancionado em muitas empresas que têm relacionamentos direto com os Estados Unidos, ou seja, a vida do Alexandre de Moraes nunca mais será a mesma, tá certo? Nunca mais será a mesma. Agora, pensando na forma como eles têm lidado com as ações dos Estados Unidos, a maneira como eles têm lidado com as ações dos Estados Unidos. Observe que eles estão tratando como se eles não estivessem sentindo o impacto. Isso mostra o grau de irresponsabilidade e, ao mesmo tempo, de desespero. Eles não podem voltar mais atrás. Eles foram longe demais e, indo longe demais, não podem voltar mais atrás. Como voltarão atrás agora, depois de tudo o que já fizeram e já falaram? Então, eles vão sempre dobrar a aposta. Eles vão sempre agir com bravatas. Não é? Sempre agir com bravatas. Não é? Eles não vão realmente entender o que está acontecendo no Brasil. Será que, de fato, eles compreendem que eles estão lidando com a maior potência mundial? Será que é isso? Será que eles entendem isso? Enquanto eles estão tentando lutar, né, e agredir verbalmente a maior potência mundial, essa maior potência mundial está trazendo sanções para eles e para o Brasil, onde os brasileiros também estão sofrendo. Né? Muitos empresários foram para os Estados Unidos fazer lobby nos Estados Unidos, pedir para a Casa Branca tirá-los, né, das taxações, colocarem essas empresas na lista dos não taxados. Sabe o que o governo americano respondeu para esses empresários? Voltem para o Brasil e façam lobby no Brasil, no Congresso Nacional. Façam lobby nas casas das leis do Brasil, porque nos Estados Unidos eles não iam ter nada, eles não iam ter resposta alguma. Não é lá que os empresários brasileiros têm que irem buscar alguma ajuda. É aqui, nós no Brasil é que temos que lutar para resolver esses problemas que têm acontecido no Brasil. Então, observe aqui que a fala de Alexandre de Moraes é mais para dentro, não é? Tentando converter os não convertidos e também continuar alimentando a base contra Bolsonaro. Não é? Então é importante que se fale sobre isso. E não somente isso, mas também Flávio Dino vai citar algo muito interessante. Flávio Dino vai dizer assim que sempre houve anistia no Brasil. Sempre houve. E em 1979, quando houve anistia no Brasil, ambos os lados foram anistiados. Ambos os lados foram beneficiados com a anistia. Só que o que Flávio Dino vai dizer é que a anistia nunca foi utilizada para o alto escalão do governo, ou seja, para presidentes, para vice-presidentes, ou seja, para o alto escalão do governo. E pensando bem no que Flávio Dino disse, se esse benefício que sempre foi dado, não é? A anistia para pessoas em momentos difíceis de tensão, né, do nosso país receberam, e essas pessoas que receberam o benefício da anistia um dia se tornaram o alto escalão do governo, essas pessoas também não poderiam se tornarem alto escalão do governo. Porque é questão de lógica. Se a anistia não serve para o alto escalão do governo, não é? Ou seja, o alto escalão do governo não poderia ser anistiado, o contrário é verdadeiro. Se alguém que um dia foi também anistiado, não poderia chegar no alto escalão do governo. Nós sabemos que Dilma foi uma das que foram anistiadas.
Não é isso? Então nós precisamos ser coerentes, nós precisamos ser honestos. Mas Flávio Dino talvez nem pensou no que falou ali nessa questão. Agora, outra coisa que também eu não ouvi ninguém falando sobre isso, mas é algo que eu também tenho pensado sobre isso, que se os dois lados foram anistiados, quando a anistia foi colocada em acordo para as pessoas em 1979, isso quer dizer que um lado foi beneficiado, o outro lado também foi beneficiado. Vocês acham que a anistia, então, serviria também para Alexandre de Moraes e para os ministros da Corte Brasileira? Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar dessa forma? Já parou para perceber que, pensando dessa forma, eu não sei se os ministros estão pensando também dessa forma? Por quê? Se eles estão pensando que futuramente possa ser que a anistia passe, então eles podem pôr a força que eles quiserem colocar. Porque se eles colocarem a força que eles quiserem colocar e a anistia não passar, eles venceram. É lógico que serão sancionados. É lógico que sofrerão sanções dos Estados Unidos. Mas, se eles colocarem a força que eles quiserem e houver futuramente uma anistia, isso quer dizer que a anistia também pode servir para eles. Eles serão beneficiados também pela mesma anistia que vai anistiar os presos de 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante que se analise e enxergue com esse ponto de vista. Então, eu acredito que se eles estiverem olhando dessa forma, é a razão também pela qual eles estão colocando o pé no acelerador e não estão olhando para trás, porque eles sabem que também eles serão beneficiados com a anistia. Agora, Hugo Mota, Alcolumbre, colocarão em pauta a anistia? Não é? Há 3 meses atrás, 2 meses atrás, nós não víamos nada disso sendo discutido de forma tão clara como tem sido hoje. Há alguém que vai dizer, mas depois, a semana passada falaram bastante sobre isso e agora já não se fala muito mais. Nos bastidores isso tem sido falado, sim. É claro que tem sido falado nos bastidores. É que a mídia não quer que as pessoas discutam sobre isso, mas tem sido falado sobre isso. E a anistia que tanto o presidente Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, pessoas que estão ali fazendo a interlocução com o governo dos Estados Unidos, dando ali informações do que estão acontecendo no Brasil. Qual é a anistia que eles querem? Eles querem uma anistia ampla, eles querem uma anistia geral e irrestrita. Não é uma anistia light, por exemplo, uma anistia que deixa Jair Bolsonaro de fora, uma anistia, por exemplo, que diminui somente o que não seria uma anistia, mas sim diminuir a pena dos acusados ou daqueles que foram julgados e acusados pelo Supremo Tribunal Federal. Não é esse acordo que Alcolumbre está querendo junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o que nós precisamos entender é que antes não havia nem discussão sobre anistia, e agora já está havendo. Se existe uma discussão do Supremo Tribunal Federal junto ao Alcolumbre sobre diminuição de penas, isso mostra que eles já sentiram a força da sanção. E eles já acusaram o impacto que está tendo a sanção no Brasil e chegará a cada um dos indivíduos, ou melhor, a cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que votarem a favor da prisão de Jair Bolsonaro. Eles já sentiram e precisam entender que essas sanções, elas virão.
Mas, quando eles tomam essa decisão de diminuir, colocar para Alcolumbre, começar a pensar na diminuição da pena e não em uma anistia, isso quer dizer que um diálogo já começou a ser aberto. Por quê? Por causa da pressão. Então é importante que se observe isso. Agora, a anistia, ela será pautada. Eu não estou dizendo aqui, eu tenho certeza que será, mas eu acredito que será pautada. A pressão tem sido muito grande. Nós estamos falando de uma pressão geopolítica da maior potência mundial. A maior potência mundial. Não é só potência econômica, a potência bélica. Enquanto Flávio Dino está fazendo bravatas, não é? Que não importa o que autoridades norte-americanas coloquem no Twitter para tentar amedrontar a Suprema Corte do Brasil, não importa o que eles fazem, o Supremo Tribunal não vai mudar de opinião enquanto eles vão falando, enquanto eles vão discursando. Nós vemos ontem, não é? No Salão Oval, a Casa Branca, o que eles estão dizendo? Que os Estados Unidos, não é, podem usar até mesmo a força militar contra o Brasil. Será que eles têm realmente noção do que está acontecendo? E os Estados Unidos não vão falar para não fazer. Não são bravatas. São palavras que provavelmente serão cumpridas. Palavras que serão cumpridas, não é? Será que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm avaliado, né, que eles não vão simplesmente colocar palavrinhas no X, no Twitter, no Instagram, mas eles vão sim cumprir o que estão falando e que podem usar até mesmo força militar contra o Brasil, que seria a última parte do que eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Veja, mas em quais situações os Estados Unidos poderiam usar força militar contra o Brasil? O Brasil é um país soberano. Então, vocês acham que Donald Trump ou a força militar dos Estados Unidos atacariam o exército ou quartéis generais, enviaria mísseis e bombas aqui para o Brasil? Eu não acredito que seria assim. Mas observe como eles têm feito na Venezuela. Eles não têm combatido o tráfico de droga na Venezuela. Nós sabemos que Donald Trump já colocou, né, para os Estados Unidos que PCC e Comando Vermelho aqui no Brasil são células terroristas que apoiaram, não é, e que têm ligações direto com esses grupos de terror como o Hamas. Então observe que essas falas, parece que elas estão já conectadas. E os Estados Unidos, eles têm ali feito uma ação direta na Venezuela com o tráfico de drogas. E eles estão entrando dentro do país, teoricamente, para combater o tráfico de droga. E com ações militares. Vocês não imaginam que no Brasil seria diferente? Provavelmente, no Brasil, seguiria o mesmo princípio, a mesma ideia. Nós vamos combater terroristas. E quem são terroristas no Brasil? Aqueles que estão à margem da lei, aqueles que estão apoiando, não é? Por exemplo, que polícia não pode subir o morro no Rio de Janeiro. E quem são esses? Será que são pessoas que estão ali no Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que o governo do norte-americano tem analisado isso de frente.
O governo norte-americano tem analisado isso profundamente. E essa narrativa vai de encontro, não é, ao desejo norte-americano de também atuar no Brasil da mesma forma que tem atuado na Venezuela. Esses sancionados pela lei Magnitsky são pessoas que são acusadas de agir contra outras pessoas, ou seja, ferindo, não é? Direitos humanos. Então, Alexandre de Moraes, aqueles que têm trabalhado para derrubar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqueles que têm mantido preso pessoas que há 17 anos, condenados a 17 anos de cadeia, porque escreveu numa estátua, estão ferindo direitos humanos dessas pessoas. Então é importante entender o que está se passando e é provável que nós veremos ações dos Estados Unidos, como tem sido na Venezuela, acontecendo também aqui no nosso Brasil. O que você acha? Coloque aí nos comentários o que você tem achado do cenário geopolítico. Obrigado por estar até aqui comigo. Deus te abençoe.